Então, irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. E quando falamos de Santíssima Trindade, nós falamos de Deus. Então, na realidade, toda a Santa Missa, nós falamos desse mistério, que é o mistério central da nossa vida, que é Deus. É Ele que conduz todas as coisas, Ele que está... A missa acontece, na realidade, quem conduz toda a Santa Missa é Deus, enfim, todo o mundo inteiro, o universo, é Deus. Então, o mistério central da nossa fé. Então, ao mesmo tempo que estamos nele, também não é tão simples, às vezes, nós falarmos sobre ele. Porque ele é eterno, ele é infinito, ele é muito além das nossas capacidades de compreensão. Mas Jesus... ele nos revelou. Ele revelou para nós esse mistério. Ele disse que Deus é uno e trino. Ou seja, é um só Deus. Deus, então nós estamos diante de um mistério que não é acessível diretamente pela nossa razão, mas que Deus, quando Jesus vem ao mundo, ele revelou. A realidade de Deus, nós até pelas criaturas e pela inspiração nós podemos chegar a uma ideia de Deus. Agora, a ideia da Santíssima Trindade, como de fato ela é, isso é revelação. Deus revela. Então, Jesus nos revelou que Deus é uno, mas ao mesmo tempo ele é trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. A mesma natureza, mas são três pessoas. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, tem a mesma natureza, mas tem identidades, né? O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas são um só Deus. Então nós estamos diante de um mistério. Não vamos pensar que a gente vai entender tudo, abarcar tudo sobre Deus, que não temos como. Porque ele é eterno, ou seja, ele não tem começo, ele não tem fim, né? Existe sempre, todas as coisas existem a partir dele, ele que criou todo o universo, todas as coisas, nele nós nos movemos, existimos e somos. Então, é um mistério muito além de nós. Nós somos pequenas criaturas, claro, criados à sua imagem e semelhança. Deus nos deu a graça de sermos filhos, mas somos pequenos diante desse grande mistério que é a Santíssima Trindade. Mas nós podemos, a partir daquilo que Deus revela, trazer realmente coisas concretas para o nosso agir e começar a perceber e entender também por que Jesus nos ensina certas coisas, né? A maneira que ele vai nos ensinando. Por que ele nos ensina? Então, a partir disso, a gente pode entender que o fundamento todo está na própria identidade de Deus. Ou seja, nesse ser uno e trino, essa comunhão perfeitíssima de amor. Então, a partir da Trindade, nós começamos a entender o ensinamento de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E então entendemos que a partir de Jesus ele nos revela também a nossa maneira de agir e de ser, que se fundamenta em Deus, na maneira que Deus é. Então, vocês veem que se lembra quando Jesus diz, né, fala sobre o amor, por exemplo, diz, olha, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, o fundamento está em Deus, do nosso agir. Então vamos pegar alguns pontos nesses pontos para a gente entender a nossa maneira de sermos cristãos, para que a gente não fique lutando contra Deus ou querendo seguir um outro caminho ou buscando um outro caminho que não vai nos levar na direção certa. Então, claro, nós viemos de Deus, somos criaturas de Deus, filhos, e o nosso caminho aqui a terra é um caminho de fé que nos vai com a meta final nos levar de volta, nos levar para Deus. Então Deus é o começo, o meio e o fim, nossa meta. Então nesse caminho Jesus nos ensina o caminho é Ele mostra então
como deve ser o nosso agir, nosso pensar, nosso falar. Então, na Trindade, a gente vai encontrar o fundamento de tudo isso. Primeiro, qual é o grande fundamento? Deus é amor. Então, o princípio de vida de toda a humanidade, né, é o amor. Ou seja, e para o cristão, mais ainda que tem a revelação de Jesus Cristo, que nos revela o seu amor que se dá na cruz. Então, não podemos pensar em seguir a Deus fora do amor. Então, para Deus não é o cumprimento das coisas, não é se a gente é muito inteligente, não é se a gente tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro, não é nada disso. Que realmente vai dar o sentido, nós nos movemos da nossa relação com Deus é o amor. Porque Deus é amor, todas as suas obras são feitas por amor, nós somos frutos do seu amor e Jesus nos ensina que o amor, amar a Deus e amar ao próximo é o centro de todas as coisas. Então, não podemos pensar em seguir a Deus com um coração cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de mágoa, mesmo que a gente faça muitas coisas importantes na terra. Aparentemente. Para Deus, ele diz que quem permanece no amor, permanece com Deus. Mas se eu não permaneço no amor, não permaneço com Deus. E aí a gente lê a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, São Paulo faz uma síntese disso. Se nós não temos amor, nós podemos, ele diz, jogar o nosso corpo nas chamas, dar todos os bens para os pobres, fazer isso, fazer aquilo, mas de nada serve. Então, o fundamento, né, então a gente olha para a Trindade, primeira coisa, amor. A minha vida deve se mover sempre dentro dessa realidade, e se eu me afasto do amor, preciso voltar para ele. Né? E também deve ser canal de amor, amar, deixar-me amar, sempre dentro dessa realidade do amor. Fora disso, nem vamos entender a Deus, não vamos nos relacionar bem com Deus. Segundo ponto é a nossa identidade. A gente vê que na Trindade cada um tem a sua identidade. É o mesmo Deus, né? Pai, Filho, é um só Deus, mas 3 pessoas. Então, no amor de Deus, nós encontramos a nossa identidade. Então, também isso é importante a gente perceber. Né? Em Deus eu me encontro. Deus não nos tira a nossa identidade. Pelo contrário, Ele revela quem nós somos, verdadeiramente. Vocês lembram quando São Paulo fala aqui na carta aos Romanos? O que ele diz aqui? Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recaídes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual nós clamamos Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Então veja, em Deus, no nosso batismo, recebemos essa graça. Então nós percebemos que nessa abertura ao amor de Deus, eu descubro a minha identidade. Então quando eu não estou no amor, ou não me abro a isso, eu não sei de fato quem eu sou, porque vim de Deus. Né? Mas isso eu só começo a perceber quando eu me abro ao amor, o amor da Trindade. Então, quando eu me abro esse amor da Trindade, olhando para a Trindade, eu percebo também que eu sou amado e que eu descubro nesse amor quem eu sou. E descobrindo quem eu sou, também eu vou olhar e vou também descobrir o outro. Né? Então percebo que o amor é o princípio, descubro a minha identidade e percebo, olhando para a Trindade, que a Trindade é uma comunhão perfeitíssima de amor.
Então percebemos que o amor que Deus, esse amor de Deus é um amor de comunhão e que gera comunhão. Então quando eu me encontro com Deus com esse amor, qual é o princípio da minha vida? Criar comunhão. O amor de Deus, ele vai me levar a querer criar comunhão com as pessoas. Vai fazer com que eu também perceba a identidade do outro. Porque a gente perceber, meus irmãos, todo o universo, todas as coisas, Deus cria por amor. É como ele vai, essa comunhão de Deus gera vida nova. Deus vai ao encontro. Ele vai ao encontro das suas criaturas. Ele cria a própria redenção da humanidade, se dá dessa forma. Nós pecamos, mas Deus vem ao nosso encontro. Nós não amamos Ele, mas Ele vem nos amar. Então Ele vai. A Trindade, ela é uma comunhão perfeitíssima e que gera comunhão na minha vida. Ele mesmo vem a mim e o seu amor em mim gera uma comunhão. Então, um sinal da minha vida. Por que eu digo isso? Isso é muito prático. Porque a gente precisa perceber isso na nossa vida. Porque não basta rezar. Rezar é fundamental. Mas eu preciso me dar conta de que como é que está o meu relacionamento com o meu irmão? Não só irmão de sangue, com as pessoas. Isso é um sinal. Isso é um sinal se eu estou com Deus ou não. Entende? Porque na Trindade o amor é comunhão. Então esse amor de Deus em mim gera comunhão. Então se eu vivo na fofoca, vivo fazendo intriga, fazendo joguinho, fazendo coisinhas, isso não é de Deus. Isso é pecado. Então, nesse ponto eu não estou em comunhão com Deus. Eu preciso revisar minha vida. Você assim em casa, eu estou sempre brigando com os outros. Isso não é de Deus. É um sinal que eu tenho que... Isso é pecado. Isso não está em comunhão com a Trindade. E Jesus nos ensina justamente em toda a questão da misericórdia, do perdão, do amar. Então, o amor em Deus gera em mim amar o outro. Porque ele é uma comunhão de amor, Deus. Então, não dá para eu pensar, não basta. Então, por que eu digo isso? Para a gente se dar conta, gente, na prática da nossa vida. Porque às vezes a gente está fazendo, a gente até está na paróquia, está na comunidade, está isso, aquilo, fazendo um monte de coisas, mas não ama as pessoas. Então não é o fazer apenas. Não adianta multiplicar coisas, entende? Se nós rompemos com esse princípio do amor e não entendemos que eu preciso amar o meu irmão, eu preciso rezar por ele, eu preciso perdoá-lo, eu preciso ir ao encontro dele. E em primeiro lugar, deve ser Deus na minha vida. E eu preciso da sua comunhão, respeitar o meu irmão, amar, buscar. E o porquê que eu faço a missão vem de Deus, não vem de mim mesmo. Então não adianta eu fazer coisas se eu estou com o coração cheio de raiva, cheio de ódio, fazendo as coisas por vaidade, por orgulho, para mim mesmo, porque eu quero, porque eu acho que é, porque Deus é assim, achando que Deus tem que aplaudir tudo que eu estou fazendo. Não é assim. Não funciona dessa forma. O fundamento é o amor que me leva à comunhão com as pessoas, que faz eu perceber que eu sou filho amado de Deus, faz perceber que o outro também é o meu irmão, que também é filho de Deus, faz eu perceber, descobrir que esse amor precisa chegar ao coração das pessoas. Então vamos imaginar, o princípio da evangelização está aqui. Percebe? Porque o amor quer chegar a todos os corações. Então aí tem o último princípio da missão. Aqui que fala no Evangelho é envio. A gente vai enviar para quê? A gente vai anunciar e ensinar tudo o que Jesus nos ensinou. E qual é o grande desejo de Deus? Esse batismo que significa também, claro, o sacramento,
Mas o que esse sacramento está significando profundamente? E que Deus quer que seus filhos, quer realmente formar essa grande família. E o centro dessa família se dá no seu Filho Jesus. Ele é o caminho que nos leva para o Pai. Então, veja que Deus vai querendo formar uma grande comunhão. Ou seja, Ele quer que nós sejamos mergulhados nele. Mergulhados nessa Trindade. Então, a nossa missão vai ser que fazendo pontes. Né? Não é para a gente matar o irmão. Não é para eu criar divisões. Mas é realmente para eu ir ao encontro. Claro, vou fazer em cima da verdade, a partir de Cristo. Mas com esse desejo sincero de que aquele irmão também faça essa experiência. De que eu vou também amá-lo como ele é. E tentando apresentar o Cristo para ele. Então, esse fundamento está na Trindade. Que é comunhão, e que a partir dessa comunhão perfeitíssima de amor, cria o universo, cria suas criaturas, nos faz imagem e semelhança, nos chama a participar da sua glória. Então veja que Deus, da parte de Deus, Deus está aberto. E se a gente olhar Jesus na cruz, se a gente quiser olhar ele na cruz, como ele está? Ele está de braços abertos. Está de braços abertos e o coração aberto. Então, da parte de Deus, veja, Jesus desce ele vem até lá à cruz. Entende? Ele aceita, ele vai ao encontro lá, vai até lá embaixo para salvar todo mundo. E lá ele morre, né? Se entregando para o Pai, de braços abertos, com o coração aberto. Mostrando para nós que essa é a direção. Mas isso está fundamentado em Deus. No próprio ser de Deus, que é assim. Então, veja, a gente olhando para a Trindade, a gente começa a perceber e entender por que Jesus ensina a gente assim. Então, devemos nos mover e agir no amor. Nos abrir para esse amor que vem de Deus, nele encontramos a nossa identidade. E nos relacionando com Deus, nos descobrimos e descobrimos a identidade do outro. Percebemos que Deus é uma comunhão perfeita, que esse amor gera comunhão. E esse amor quer chegar ao coração de todos. Deus quer que todos possam ser seus filhos, quer oferecer isso. E aí está todo o princípio da missão. Onde que nada mais é do que a gente vai anunciar Jesus, para que a pessoa acolhendo Jesus, depois o seu ensinamento possa se tornar filho de Deus. Então, pedimos a Jesus nesse dia, da solenidade da Santíssima Trindade, que derrame o seu Espírito em nosso coração e nos una cada vez mais à Trindade Santa, para que a gente possa realmente entender esse caminho e perceber a necessidade da nossa conversão, a nossa mudança, e também acolher e deixar que esse amor que vem da Trindade nos impulsione na direção que realmente Deus deseja para nós e para toda a humanidade. Então te convido, meu irmão, nesse momento, a você fechar os olhos um momento, acolhendo no seu coração a palavra do Senhor.